Olá! Bem-vindos ao Atalhos para o Coração TEA. Meu nome é Gisele, eu sou mãe de 2 crianças, Heitor e Samuel. Esse é o Heitor, ele tem transtorno do espectro autista, foi diagnosticado aos 3 anos e hoje vou falar com você sobre a seletividade alimentar e formas práticas que eu encontrei de incrementar os pratos deste garotinho. Vocês podem observar nessa foto a comida predileta do Heitor na época, né? Arroz e carne, só isso. Não comia outras coisas, não adiantava insistir, brigar, colorir, chantagear, nada adiantava. Então, vou contar para vocês da minha experiência o que funcionou para o meu filho. Mais uma vez, funcionou para mim? Tente, pode ser que funcione para você. Crianças são diferentes e têm suas preferências, autistas ou não. Bora lá? Minha sugestão é que vocês deixem os pratos mais divertidos. Essas 2 imagens foram retiradas de sites na internet. As referências estão no último slide. A primeira imagem, eu quero mostrar para vocês que apesar dela ter alimentos variados, ela mantém um padrão que agrada ao meu filho, que é não misturar os alimentos. Então ele consegue separar os alimentos, ele meio que cataloga os alimentos antes de comer, né? Ele não come brócolis, gente, até hoje ele não come brócolis, ele não come cenoura, ele nunca olhou para um ovo frito. Eu estou só mostrando uma forma de apresentação. Depois eu vou mostrar para vocês o que ele come, tá? Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que ele não vá comer, pratos como esse, que no início ele utilizava para brincar, mesmo assim ele fazia a separação do prato. Então ele brincava, depois ele separava e chegou a experimentar alguns desses alimentos. A segunda imagem é a única fruta que o Heitor come. Então, essa é uma montagem que eu fiz também em casa, apesar dessa ser uma foto da internet, e que funcionou, porque maçã é a única fruta que ele come. Então, esses olhinhos de cravo da Índia aí é facinho de tirar e ele ficou mais interessado. Você vai encontrar muitas fotos de pratos legais, divertidos, coloridos, nutritivos, lúdicos, infantis, de personagens específicos. Você vai encontrar muita coisa no Google. Para mães menos criativas, mas que são mais esforçadas. É o meu caso. Não sou muito criativa, mas sou bem esforçada e aprendo rápido. Então, o que eu tenho de sugestão para vocês é, nos primeiros pratos, tentem buscar o alimento que o seu filho já coma e que ele goste, para que ele não vá se assustar muito com as propostas, entendeu? A gente não pode correr o risco de querer fazer um prato mais colorido e mais nutritivo para o nosso filho, que tem uma restrição alimentar muito grande, do que o nosso próprio prato, apesar que eu adoraria que ele comesse, né? Mas lembrando que pessoas, autistas ou não, têm suas preferências e a gente tem que respeitar o processo de amadurecimento de cada um. Aí, olha lá, gente, eu tentei várias coisas, mas esse foi o primeiro prato que o Heitor aceitou e comeu tudo. O que acontece? Eram as comidas que ele gosta. Ele comia batata frita, comia arroz branco e comia linguiça calabresa. Ele tem preferência por alimentos secos, detesta alimentos que tenham molhos ou que tenham uma textura mais macia, mole, empapada. Ele recusa os alimentos. Muitas vezes ele nem prova, ele só olha e cheira e levanta da mesa e vai embora. O que acontecia com esse alimento aí, com essa primeira apresentação? É um prato que eu não conseguia que ele comesse antes. Por quê?
ele não aceitava misturar os alimentos. Eu não tô falando de alimento no mesmo prato não, gente. Eu tô falando na mesma refeição. Então, assim, um dia ele comia só batata, no outro dia ele comia só arroz, no outro dia ele comia só linguiça calabresa. E não se engane, eu tentei muitas coisas, tá? Como toda mãe, a gente tenta de tudo. Desde as formas assim mais bravas, até as chantagens, até simpatia. Eu tentei de tudo, eu segui as orientações dos profissionais e o que funcionou para mim foi isso, é o que eu tô passando para vocês. Um detalhe, olha, eu fiz o prato, ele ficou olhando, eu tinha até uma outra foto bem engraçada dele, curioso. E aí depois ele resolveu se alimentar. Ele comeu com a mão. Eu não fiquei brigando com ele para utilizar os talheres, porque esse momento era para ser um momento lúdico, era para ser um momento divertido, e eu só queria que ele se alimentasse, né? Hoje ele já usa os talheres, graças a Deus. De vez em quando ainda usa a mãozinha, né? Então lavou a mãozinha, sentou na mesa e foi comer. Eu fiquei super feliz, foi a primeira vez que isso aí funcionou legal. Minha sugestão para vocês em relação a enriquecer os alimentos é tomar cuidado para nesse processo não alterar muito rapidamente a cor ou o sabor dos alimentos com os quais a criança está acostumada, tá? Cozinhar vegetais no vapor deixa eles com uma textura mais firme e como você não coloca tempero, você consegue misturar ele em outros alimentos sem que a criança perceba. Ou se a criança percebe, você pode utilizar o caldo desses legumes, por exemplo, no cozimento do arroz ou de outros vegetais, ou sei lá o que é que o seu filho aceita comer. A gente tem que ir sentindo a nossa criança, cada criança é uma criança, e aí você vai vendo o que dá para fazer. No início eu consegui colocar um pouco de couve-flor amassado misturado no arroz branco. Para vocês terem uma ideia, ele aceitou isso assim por mais ou menos uns 6 meses. Depois acho que eu exagerei na quantidade, ele descobriu e nunca mais ele comeu misturado, só comeu arroz. Hoje ele já está com 11 anos e não consigo misturar nada no arroz dele mais, né? Ele só cheira e rejeita, mas enfim. Heitor hoje é uma criança bem saudável. O que funcionou pra gente por muito tempo, ainda funciona até hoje, são as vitaminas com frutas e legumes. A única coisa que ele tomava que tinha leite era quick com leite. Ele tomava de manhã e tomava à noite. Eu dava graças a Deus que ele estava se alimentando com alguma coisa. Devagarzinho a gente começou a colocar um pedacinho de beterraba batido no liquidificador com esse quick. Aí começamos a engrossar um pouquinho com o mucilão, tudo num processo bem lento. Depois esse mucilão foi substituído por banana, aí foi vindo maçã, cenoura, pedacinhos de couve, eu tô falando disso assim ao longo de meses, anos, pedacinho de inhame, e aí você tira uma fruta e põe outra, já conseguimos mudar um pouquinho, colocar um pedacinho de goiaba, enfim. Para uma criança que só come maçã, hoje, através das vitaminas, ele tem acesso a várias frutas e legumes. Inclusive, ele adora vitamina e cobra ela até hoje. O que acontece? Ele não aceitou por muito tempo e até hoje é resistente a tomar esse líquido no copo. Ele não aceitou. Mas ele aceitou tomar esse líquido na mamadeira. Então eu fui lá abrir um buracão na mamadeira dele, aumentei, né, o orifício da mamadeira. E eu não sei se é a textura desse líquido nos lábios que incomoda ele. Eu só sei que na mamadeira ele suga e toma assim 350 ml facilmente. E no copo ele com dificuldade só encosta a boca. Então, por muito tempo ele tomou isso aí na mamadeira e a gente foi só mudando a consistência, mudando as frutas. Heitor é uma criança super saudável e foi assim que eu consegui suplementar a alimentação dele sem precisar fazer utilização de fórmulas, né? Trouxe essa sugestão aí para vocês, mas vocês vão encontrar várias coisas. Comecem a pesquisar a respeito de seletividade alimentar, vocês vão achar muita coisa legal. Tem nutricionistas sérios que trabalham com isso e que dão orientações bem bacanas.
começando a mudança. Primeiro, gente, apresente, só mude a apresentação, mude o jeitinho do prato, daquilo que a sua criança já come. Torne esse prato mais diferente, torne divertido. Como eu disse, não misture muitos alimentos, não faça mexido, farofa para a criança, se ela não aceita. Se o seu filho aceita, excelente. Talvez esse vídeo nem seja para você. O meu não aceitava. Foi falta de tentar, não. Insira novos alimentos de forma gradativa. Outra coisa, convide a criança para experimentar. Não obrigue. Eu também já obriguei. Toda mãe, todo pai, todo parente faz isso. Todo mundo acha que sabe como fazer a criança se alimentar. Mas o fato é o seguinte: se você tornar esse processo muito tenso para ela vai se alimentar menos ainda. Experiência própria. Convida para experimentar os alimentos, não obrigue, vai apresentando, vai insistindo, cada dia vai fazendo uma coisinha, uma hora ele vai aceitar. Outra dica, traga os amigos dele para esse momento de diversão. Esse menininho fofo sentado com o Heitor aí é o Samuel, é o irmãozinho dele. Heitor hoje está com 11 anos, Samuel tem 5 anos. Eu estou num momento de vida mais tranquilo e aí por isso estou trazendo essas experiências para vocês. E aí vocês podem notar que nesse momento, o amiguinho dele não era o Samuel, gente. Eram os objetos de apego dele. Então aqueles bonecos para ele eram pessoas e são até hoje. Todos eles têm nomes e têm características bem específicas, como um amiguinho mesmo. Esses bonecos foram lavados, eles comeram, eles entraram na comida, eles fizeram de conta que estava comendo e a gente brincava muito com eles. Nesse momento, não estava preocupada com a utilização dos talheres, com o fato de um brinquedo estar dentro do prato de comida da criança. Eu estava preocupada em alimentar o meu filho. Graças a Deus essa fase já passou. Hoje ele continua tendo suas preferências alimentares e ainda é bem restritivo, mas os bonecos já não mergulham mais na comida dele há muitos anos. Trouxe essa dica para vocês, foi útil para mim, eu espero que seja útil para vocês, de coração. Estou aqui para tentar atalhar, facilitar, e são coisas simples que eu gostaria de ter aprendido antes. As referências estão aí, as fotos são de arquivo pessoal e as duas imagens do segundo slide foram retiradas desses dois sites. O Mamãe Disse e o friminho.com.br. Um abraço para vocês e até a próxima!